glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deixa Deus falar contigo neste momento, amém? Estaremos lendo 2 versículos, a qual tem 3 lições importantes que devemos refletir e colocar em prática, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: abastende-vos de toda a aparência do mal. Em outras traduções vai dizer fuja, né, de toda a aparência do mal. Já em Tiago 4 vai dizer no seu versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de você. A primeira lição que temos que entender é que devemos fugir de toda a aparência do mal. Devemos fugir, nos afastar, evitar tudo aquilo que vai nos levar a pecar, tudo aquilo que vai nos levar a cair. Aleluia. Não devemos confundir, porque a palavra vai dizer aqui no finalzinho: resistir ao diabo. Resistir ao diabo. A palavra não está dizendo resistir ao pecado. Não, gente, a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne é fraca. A gente não pode dar uma de super-herói, de uma super mulher, dizer, eu vou conseguir vencer este pecado. Não é assim. Temos que entender que aquilo que nos leva a pecar, a gente tem que nos distanciar, porque a nossa carne é fraca. A nossa carne só vai nos levar a pecar, a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então temos que fazer conforme a palavra está dizendo, fugir do pecado, nos afastar do pecado. Se preciso for, a gente deixar de ir a alguns lugares para a gente não pecar, é necessário a gente fazer isso. Se for preciso a gente se afastar de pessoas que nos levam ao pecado, a gente tem que fazer isso. A palavra é bem clara, fuja da aparência do mal. Se a aparência do mal na tua vida é alguma amizade que te leva ao pecado, ao adultério, à prostituição, se afaste dessa pessoa. Se porventura é lugares, quem sabe você outrora tem algum problema de vício, aí você vai passar na mesma rua que você sempre quando tá bebendo, parar na frente ao bar, conversar com amizades que outrora bebia com você, só te leva ao pecado. Quando a gente nos entrega a nossa vida ao Senhor, é claro que a gente se torna uma nova criatura diante do Senhor quando a gente vai buscando cada dia renunciar nosso eu, deixar de fazer as coisas que não agradam ao Senhor. Mas temos que entender que o fato da gente ter largado o mundo, ter a escolha de servir ao Senhor, a gente não é forte. A nossa força vem do Senhor, a nossa carne ela é fraca. A nossa carne vai nos levar a pecar. Então, aos lugares que outrora eu ia, você ia, que nos levava ao pecado, a gente tem que evitar. Tem pessoas que aceitam Jesus, que deixou de beber, deixou de se prostituir, deixou as coisas erradas, mas ainda não está totalmente liberto. Não está preparado ou preparada para voltar ao mesmo ambiente, para continuar com as mesmas amizades. Porque se permanecer com essas mesmas pessoas, com essas mesmas amizades, vai voltar a ser quem era antes no mundo. Ou até pior do que antes era. Tem uma palavra que diz assim, que quando um espírito ruim está habitando em alguém, porque somos casa e templo morada do Espírito Santo. Somos casa, então se o espírito ruim estiver habitando em algum de nós, quando Jesus chega, nos liberta, nos limpa, organiza a casa. Se a gente não buscar a presença do Senhor para que a nossa casa seja ocupada com a presença do Senhor, aquilo que saiu da gente, que não era bom, vai rodear
procurar uma morada. E se não achar, vai voltar para o mesmo lugar. E pior, vai trazer mais 7 piores do que ele. Então temos que vigiar. A partir do momento que eu estou servindo ao Senhor, eu tenho que buscar servir a Ele em espírito e em verdade. Buscar ser cheia da presença do Senhor continuamente, para não abrir brecha para o inimigo entrar novamente na minha vida e na tua vida, para bagunçar. Santo é Jesus. A Deus temos que sujeitar-nos. Temos que nos humilhar diante da presença do Senhor. Temos que entregar diante do Senhor todas as coisas e tudo. Temos que colocar o querer e a vontade do Senhor acima do meu querer e do teu querer. Mas a palavra também é bem clara: ao diabo resistir. Quer um exemplo de como resistir? Olha, se eu e você ora para a vida de alguém, a gente está tomando aquela guerra daquela pessoa para nós. Então, automaticamente, o inimigo ele vai se levantar com fúria contra a minha vida e contra a tua vida. E aí? Ele chega bagunçando tudo, parecendo que vai acabar com tudo. Pra quê? Pra nos fazer parar, pra gente não orar mais. E aí? A gente vai parar de orar? A gente vai sujeitar a quem? A obedecer a voz do Senhor pra orar para aquela vida? Ou a gente vai obedecer a voz do inimigo? Através do medo que ele quer trazer pro nosso coração. Porque no momento que a gente para de orar por alguém com medo, porque o inimigo ele tá furioso, ele tá mostrando uma fúria, uma tempestade grande para nos fazer parar. Se a gente parar, a gente se sujeita à vontade dele. Mas Deus ele não quer isso. Ele quer que a gente resista, que a gente continue orando, independente se o inimigo está se levantando ou não. Ah, Jesus. Olha, até o momento da nossa vida, não sei se você já passou por isso, que o inimigo, quando a gente começar a orar, o inimigo vai se levantar, vai mostrar uma fúria tão grande, pra gente pensar assim: olha, se eu não orar, ele não se levanta. Esse é o pensamento que o inimigo quer trazer para eu e você, para enganar a mim e a você. O fato da gente deixar de orar ou não orar, ele vai se levantar da mesma maneira. A diferença é que quando a gente para de orar, a gente abre a brecha para ele entrar, e é isso que ele quer. Que a gente pare de orar, então ele vai entrar como? Ele vai entrar fazendo barulho? Não. Ele vai entrar de maneira silenciosa. Para entrar, quando entrar, bagunçar e destruir. Então é normal que quando a gente não ora, a gente vê as coisas parecendo que tá calmo. Quando na verdade não tá calmo. É só o inimigo agindo em silêncio para querer nos enganar. E quando a gente ora, ele vem com toda a fúria, com toda a força. Mas entenda que na minha frente e na tua frente tem um general de guerra que nunca perdeu a batalha. Então não devemos parar de orar. Temos que nos sujeitar-se à vontade do Senhor e ao querer do Senhor. Mas ao inimigo a gente tem que resistir. Ao pecado a gente tem que fugir. Fugir daquilo que nos leva a pecar, nos leva a cair. O fato da gente ser crente não nos deixa ser, não nos faz, essa é a verdade, um ser humano de ferro que nunca vai errar, que nunca vai pecar, que nunca vai cair. Pelo contrário. A palavra diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Aleluia, Jesus. Não devemos confundir as coisas. Quem temos que resistir é o inimigo, não é o pecado. Tem gente que fala, um exemplo, tem gente que já pensa assim, já fala: eu sou forte, eu sou crente, eu vou vencer o pecado, eu vou resistir, e tá ali convivendo com coisas que podem levar a cair. Quando na verdade a gente é fraco. A força que eu e você tem é do Senhor. A nossa carne vai nos levar a pecar. Em algum momento, se a gente não tiver cuidado, se a gente tiver o tempo todo convivendo em ambientes que nos levam a pecar, corre o risco da gente cair. Porque a gente não é de aço. A gente é de carne e a carne peca.
O nosso espírito tem que estar alimentado. E a gente não alimenta o nosso espírito apenas com a palavra do Senhor, apenas em oração. Não, o ambiente que a gente vive, ele tem o poder de nos transformar também. Se eu vivo um ambiente de paz, um ambiente que só fala de Jesus, só fala positivamente, só tem palavras positivas, é claro que a gente vai ter uma autoestima elevado. A gente vai pensar positivo. Mas se a gente está num ambiente que só tem coisas negativas, me diz como é que a gente fica? A gente desanima. Então, que devemos colocar essa palavra em prática? Sujeitai-vos à vontade e ao querer do Senhor. Fugir do pecado e resistir em oração e em jejum, consagração ao inimigo. Amém. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. E aquilo que eu não pude explicar, e aquilo que eu não soube explicar, o Espírito Santo possa falar aí ao teu coração. Amém. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.